Olá, agora que nós estamos com a lista, com a nossa solution criada, então eu vou criar o meu aplicativo aqui. Ó. Eu poderia criar o aplicativo a partir do estúdio, né, do make.powerapps.com e criar a aplicação, ou aqui dentro da solution. Como eu vou trabalhar com solution, a melhor prática é criar já dentro da solution, tá? Então eu vou aqui em novo, venho aqui em novo, aplicativo de tela. E esse aplicativo ele vai ser incorporado a esta solution. E aí nós vamos chamar, eu gosto de usar sempre o mesmo nome, MP Cadastro Projeto. Esse aqui é o app. Quando eu tiver, para esta aplicação, nós não vamos ter Power Automate envolvido. Neste momento, pode ser que no futuro a gente precise, né? Para percorrer uma lista de projetos que a data já expirou e ele inativar automaticamente, mas não é o caso agora. Então eu estou aqui com o meu projeto, com a minha aplicação criada. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser inserir as nossas tabelas. E veja que eu vou utilizar um processo um pouco ainda não muito comum, que é a utilização das nossas variáveis. Ao invés de eu selecionar aqui direto, ó, eu venho em avançado, eu seleciono aqui a nossa variável de site, e ao invés de eu selecionar a lista direto, eu venho aqui em avançado novamente, tá? E aí sim eu seleciono isso aqui, porque ó, connect usando uma variável de ambiente. Se eu clicar aqui, ele vai funcionar. Só que quando você importar no seu ambiente, ele vai procurar essa lista, só que essa lista está no meu ambiente, e ele não vai achar. Aí você vai ter que arrancar a lista, não tem problema, vai funcionar também. Só que a melhor prática é avançado, eu já deixo vinculado à base de projetos, que é uma variável. Porque quando você importar a solution lá, ele vai falar assim, ó, essa variável base projetos, qual é a sua lista base projetos? Aí você seleciona ela e pronto, já vai funcionar. Tá? Então, beleza, minha base de projetos está criada, adicionada aqui dentro do nosso site. E a primeira coisa que eu vou fazer, então, né, é a criação de uma tela para cadastro. Por quê? Quando você pensa numa aplicação de cadastro de projetos, ele nasce da onde? Eu tenho um botãozinho para eu apertar, aparecer uma telinha, né, um pop-up com um formulário para eu cadastrar o projeto. Então, o meu processo de criação, e eu quero que você entenda isso, é sempre assim, eu vou do começo para o fim. Então, eu penso assim, ó, eu vou abrir uma aplicação para cadastro de projeto. O que eu tenho que fazer? Cadastrar um projeto. Então, vamos colocar esse botãozinho ali. Quando você não tem muita noção de layout ainda, vai aplicando. Joga um botãozinho seco na tela. Pega um botãozinho aqui, ó, iniciar, botão, e vai fazendo devagarzinho. Eu já tenho um pouco mais de experiência, então já tenho uma noção de layout que eu quero, tá? Um ponto antes importante, ó, isso é uma definição minha, mas você pode alterar, tá? Eu gosto de usar este tema aqui, tá? Porque eu acho que os botões ficam mais bonitos, os controles ficam mais cleans, tá? Então é o tema que eu mais gosto de utilizar. Apesar de que nós vamos utilizar sempre o nosso template. Então, se você já é aluno aqui da comunidade, né, do Mundo Power, você já tem acesso ao template. E no template ele já está todo dinâmico, já está todo customizado para você alterar as cores conforme a tua empresa. Eu seto três variáveis no início da aplicação, onde ela está vinculada em todos os controles e botões, tá, durante a aplicação. Mas é importante a gente setar aqui esse tema, mesmo assim. Beleza. Então agora sim eu vou aqui criar nosso botãozinho de projetos. Então venho aqui no nosso acelerador de desenvolvimento, que é o meu template, topo, e vou selecionar este topo aqui. Lembrando, quando você, que nem eu quero esse topo aqui, eu posso clicar em qualquer lugar dele. E aqui embaixo eu vou ver a estrutura, né? Então eu tenho sempre esse carinha que está chamando, está terminando com pai. O pai eu sei que é o item que eu estou utilizando somente no meu template. Então você pega sempre o da frente. No caso é esse aqui. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. Eu vou jogar ele aqui para cima. Agora, eu falei que eu sempre utilizo variáveis para trabalhar com as cores, tá? Então, eu vou copiar essas variáveis que eu já tenho elas criadas aqui, ó, e elas estão dentro aqui do meu false start. O false start é outra aula que, se você ainda não assistiu também, dá um pause, corre lá para entender. Basicamente, é uma aula onde eu ensino o porquê que eu utilizo esse recurso de false start, tá? Vou dar aqui só para chamar as variáveis de cor.
O false start, então, eu gosto de trabalhar com ele porque ele arranca todas as funções lá do onStart, ele vem para cá. Então é uma funcionalidade que eu gosto. Nesse momento eu não vou aplicar o false start aqui no nosso aplicativo, eu vou deixar ele quietinho, só vou copiar essa série aqui de variáveis. Aqui é o varchar 1, varchar 2 e varchar 3. Então eu vou colocar aqui no onStart também. E tá aqui, ó. Só estou, neste momento, setando essas três variáveis. Então, quando o cara ligar o aplicativo, ele vai fazer aqui, ó. Chamou essas três cores. Quer ver, ó? Eu vou substituir a cor 1. A cor 1 é esse topo aqui, ó. E a cor 2 é o botão azul. E a cor 3 é um fundinho um pouco mais claro. É uma paleta de cores da tonalidade azul aqui. Então, se eu substituir, por exemplo, esse cara aqui, eu vou colocar um vermelho aqui. Só para vocês perceberem. Vou deixar aqui mesmo para eu não procurar. Indian Red. Beleza. Se eu executar, olha lá. Então você consegue deixar o seu aplicativo dinâmico a partir de agora pelas cores da tua empresa. Tá? Vou voltar aqui na cor da minha empresa. Beleza. Então eu falei que eu queria ter um botão aqui para abrir um pop-up. Eu vou renomear aqui e esse aqui vai ser o meu aplicativo de lista de projetos. Não quero esse botão, não quero esse botão. E esse botão vai se chamar cadastrar projetos. Eu vou colocar um maisinho aqui na frente. Vou aumentar esse botão. 150. Por que ele está com esse layout aqui? Ó? Porque ele está dentro de um container horizontal. Então existe uma aula sobre containers. Então não vou me aprofundar aqui nessas aulas, tá? Porque isso aqui é uma série de aulas um pouco mais prática. Beleza, então entrei na minha aplicação. Eu vou até apagar esse botãozinho aqui, porque eu não vou utilizar esse botão, certo? Então eu vou jogar para cá. Tá aqui cadastro de projetos, beleza. Então eu quero que quando eu clique aqui, abre um pop-up, certo? Um pop-up com um formulário. Então vamos aqui no template, eu tenho aqui um template que é um pop-up. Pop-up form vazio. Beleza. Olhei aqui, opa, esse cara aqui, form vazio, Ctrl C. Ctrl C, Ctrl V na tela. Pronto, meu pop-up já está aqui, só que ele está com uma variável de visibilidade já ativa. E eu não quero que ele fique... Não, eu quero que sim, que ele fique até lá em cima. Porque quando eu abrir ele, eu quero que ele abra na tela inteira, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Na propriedade de visibilidade dele, ele está chamando um var pp, que eu sempre utilizo este nome aqui para os pop-ups, tá? E eu fico deixando dinâmico aqui, ó. Vocês vão entender esse processo. Então, a minha variável para este caso vai ter o atributo var cadastrar projeto. Cadastro projeto. Form, vamos chamar assim, form projeto. Porque não pode ser que não seja só para cadastro, né? Pode ser que seja para edição. Então é o form projeto. Beleza. Então quando eu clicar nesse botão, eu vou definir que a minha variável var pp, ela vai ganhar o form projeto. Quando isso acontecer, o meu container ali, que é o pop-up, né, ele vai estar verdadeiro e ele vai ligar. Então, ó, cliquei nesse botão, a variável pp vai atribuir o valor form projeto. Vamos ver? Pronto, ela ligou. Por quê? Esse meu container aqui, que eu copiei do outro site, né, do meu aplicativo, a propriedade de visibilidade dele é uma condição. E ele já está escrito aqui, ó, var pp, que é a nossa variável setada ali no botão, é igual a form projeto. Se isso aqui é verdade, então ele liga. Tá? Eu poderia ter escrito isso aqui assim, ó, if, se a variável pp é igual ao form projeto, então true, se não, false. Ia funcionar da mesma forma. Só que dessa forma aqui, ó, é mais clean, mais rápido, e o Power Apps já entende, ele já entende que é uma condição. Beleza, então já defini essa variável. Eu sempre faço assim, ó, ligo o form, desligo o form. Tá? Ligo o pop-up, desligo o pop-up, para a gente já ir matando o processo de criação. Então, abrir, vou fechar. Como é que eu fecho? Eu zero a variável. Então, ela está aqui. Ó. Esse var item acesso aqui, eu vou comentar ele, depois a gente vai utilizar. Tá? Porque ele já veio do template. Então, abrir, ele já fecha. Então, vamos lá.
cliquei, fechou, ligou. Beleza, está funcionando. Então aqui no meu título eu vou chamar de cadastro de projetos. Cadastro de projeto. Beleza. Aqui ele está me apontando o erro porque ele tem uma condição. Tá? Eu vou também comentar essa condição e aqui eu vou colocar o texto que eu quero. Cadastrar. Cadastrar. Beleza. Então, agora nós vamos inserir o nosso formulário aqui. Eu poderia trabalhar com controles individuais usando a função PET, certo? Mas eu vou utilizar um formulário já, que é mais fácil o processo de criação. Como os campos são muito simples aqui, o formulário vai nos atender. Então, formulário de edição. Aqui dentro do container, ó. Então, tem uma aula sobre que eu explico todo o nosso template. Às vezes eu vou, em alguns casos aqui, eu vou sim explicar o container que a gente copiou, o item que a gente copiou do template, só para você se localizar, já que a gente não está criando do zero aqui, né? A gente está copiando. Então, esse container aqui, esse pop-up que a gente copiou, ele tem a seguinte estrutura. É esse cara aqui, ó, tá vendo que ele vem abrindo a árvore, né? Então, esse cara aqui é o que a gente copiou. Eu vou, inclusive, renomear esse cara aqui para form projeto. Ó, é o pop-up. Container, C de container, pop-up, form projeto. Beleza. Aqui dentro eu tenho um central, tá? Que é aqui que eu defino a largura dele. Se eu deixar 450, ele já vai se comportar dinamicamente. E ele já está com as variáveis no x e no y definidas de acordo com o tamanho. Tá? Lá na aula sobre o template eu explico tudo, todas essas lógicas que eu criei aqui. Aqui dentro eu tenho um container horizontal. Dentro desse container, e eu tenho o fundinho meu em branco, se eu desativar ele, é ele que está dando o fundo, tá? É um HTML por conta de ter a bordinha, de ter uma sombrinha. Então eu tenho um container aqui horizontal. Dentro do meu container horizontal eu tenho 3 containers. O container C1 é o container para título, o C2 é onde eu vou colocar o meu formulário e o C3 são os meus botões. Então no C2 eu vou inserir meu formulário. Então inserir formulário de edição. Eu já inseri, né? Eu não vou inserir ele novamente. E esse formulário inserido eu vou falar para ele se comportar dinamicamente, né? Então a largura dele, eu vou falar assim, ó, pega a largura do pai, que é o parent, né? O parent é o pai dele, a largura dele, beleza. E a altura, mesma coisa. Parent height. E aí nele eu vou falar assim, ó, você é um formulário de base de projetos. Nesse formulário nós vamos cadastrar os nossos projetos. Pronto, ele já está trazendo aqui as colunas existentes. Eu vou arrancar a coluna título, que eu não quero ela. Vou arrancar a coluna anexo, que eu não quero ela. Vou transformar isso aqui num formulário de uma coluna apenas. E pronto, estamos aqui. Eu gosto sempre de modificar as bordas e as fontes, tá? Porque eu acho que fica mais clean. Eu vou colocar esse formulário como modo padrão dele, sendo novo. Quando a gente liga ele, eu acho que fica muito brutão aqui. Eu não gosto dessa espessura aqui das bordas, tá? Olha o tamanho. Não ficou legal. Então eu sempre modifico isso. Eu tenho uma aula onde eu explico essa metodologia que eu uso para deixar o formulário um pouco mais clean. Então eu vou pausar o vídeo aqui só para vocês verem, tá? Só para vocês não, pra gente não perder tempo. Eu vou fazer só um aqui. Border thickness, vou deixar em 1. Eu mudo o foco da borda também. E aí eu venho aqui, ó, o erro, o data card e o data card key aqui, eu mudo para a fonte 10. Então eu faço isso em todos os cards sempre. Vou dar um pause aqui. Então pronto, já ajustei aqui o layout que eu gosto e o meu formulário já está pronto. Agora a próxima etapa é eu clicar no botão e gravar a informação, né? Então eu clico no meu botão, o meu formulário ele se chama Form 1 e para eu gravar um formulário, eu venho aqui no OnSelect do botão e vou falar o quê? Essas funções aqui, elas vieram do template, tá? Eu já deixo algumas funções já pré-programadas aqui, porque eu sei que eu vou utilizar muito isso aqui. Eu vou apagar isso aqui agora. Na verdade, eu vou só comentar aqui. Eu vou
desmarcar esse aqui e vou deixar essa função aqui, ó. Então, beleza. Então, o que ele está fazendo aqui é um processo de enviar o formulário, tá? A primeira coisa aqui, eu sempre gosto de apertar um botão quando eu vou fazer uma requisição lá para o meu banco de dados. No caso aqui, o submit form ele vai mandar o dado para lá. Então, eu sempre gosto de ligar uma tela de loading, porque às vezes a internet ela está um pouco lenta, então o processo demora um pouquinho. Então, eu ligo a tela, pelo menos eu travo o usuário ali. Tá? Então, estou setando uma variável que eu chamo de var carregamento como true. Ele vai abrir meu componente de loading, que a gente já vai inserir ele aqui, mando o dado para lá. E aí aqui eu vou arrancar esse cara daqui. Ctrl X aqui. Então a única coisa que eu estou fazendo nesse caso aqui é clicando, ligo o container de loading e mando o dado. Em que momento que eu desligo esse loading, né? Porque senão ele vai ficar ligado para sempre. Eu tenho a seguinte situação. No formulário, pode ser que tenha algum campo aqui que seja obrigatório e eu não preenchi. Quando que ele me demonstra isso? Quando eu dou submit. Então, ou seja, quando eu aperto, quando ele chega nessa função. Só que até ele chegar nessa função, ele já rodou essa variável. Então ele liga, olha só o que vai acontecer, ele liga, ele manda o formulário fala, ó, tá faltando um campo. E aí ele trava. Então eu preciso ir numa propriedade aqui do meu formulário que se chama onFailure, ó, e eu falo assim, ó, quando ele falhar, desliga o loading. Porque senão o load vai ficar ligado para sempre e vai travar a sua tela, você não vai conseguir dar sequência. Beleza. E aqui no sucesso do meu formulário, eu vou também fechar o meu loading. E além disso, agora sim, eu vou fazer essas notificações. Ó. No sucesso do formulário, eu quero que você notifique o usuário. Formulário cadastrado com sucesso. Beleza. O que mais? Zera a variável. pp para fechar o formulário. E esse cara aqui nós vamos deixar comentado também, porque a gente vai utilizar depois. E desliga o loading. Beleza. Então, ó, vou cadastrar um projeto aqui, que eu vou chamar de projeto 1. Código do projeto, qualquer número aqui. Status, ativo. Cadastrar. Pronto, ele já cadastrou. Como aqui a gente não colocou essa galeria, a gente não está vendo ele ainda, mas se eu vier no SharePoint, ó, dá um refresh na tela, tá aqui, projeto 1, código projeto, status. Beleza, vamos voltar aqui para a aplicação, ó, cadastrar projetos, e olha só o que aconteceu. Nem o item para exibir. Por quê? Porque quando eu cadastrei, eu não falei, eu não dei um new form, entendeu? Então eu precisava ter lá no on success, no formulário, ou seja, no momento que o formulário finalizou, reinicie o formulário. Ou então, quando eu clicar aqui em cadastrar projetos, dá um new form a partir daqui. Tá? Então existe uma aula sobre formulários que eu falo muito sobre esse new form, edit form, view form. Então aqui, ó, lembrando, a gente não vai se aprofundar muito nas funções, a gente vai ver elas sendo aplicadas, tá? Existe um conjunto de aulas explicando função por função. Então aqui eu vou dar um new form nesse botão, form 1. Beleza, new form e liga pop-up. Pronto. Projeto 2, código do projeto, status ativo, pronto. E por aí vai. Então, nesta aula, nós criamos o formulário. Eu fui um pouquinho mais devagar aqui, explicando alguns conceitos. Mas agora, na próxima aula, nós vamos começar a trazer os dados na nossa tela, tá bom? Te vejo lá.